Oi, pessoal, tô passando aqui a pedido de algumas pessoas muito especiais que têm crise de ansiedade. E quando eu atendo no presencial, é muito mais fácil, né, tirar a pessoa da crise por causa da acupuntura, dos óleos essenciais. Só que me foi pedido aí para gravar um vídeo para ajudar as pessoas a saírem da crise sem estar aqui, né? Então, se esse vídeo é para você, já envia também para as pessoas que têm crise de ansiedade. Ju, o que é a crise de ansiedade? Gente, a ansiedade ela é consequência, ela não é causa. Existe um gatilho nosso de sobrevivência. Sim, você é um animal da espécie humana. E existe em você o instinto de sobrevivência. O nosso desafio é que nós estamos estimulando esse instinto de sobrevivência como se fosse um elástico. A gente está esticando elástico todo dia, à toa, minha gente, à toa. E aí, quando vem uma situação mais forte, o elástico já está no limite. Daí é muito fácil entrar em crise, né? A maioria das pessoas que vêm aqui já fazem uso de medicação controlado, que ajuda muito, né? Porque chega uma hora que realmente para a gente sedar a química vai precisar de química. Mas existem pequenos exercícios e instrumentos e apoios que eu vou passar aqui agora para vocês. Então, a ansiedade ela é um estado de alerta. Tem duas formas de a gente sair do estado de alerta. A primeira é sedar e a segunda é gastar. Eu gosto do gastar. Gastar é atividade física. Gastar é correr, caminhar, pedalar, suar, dançar, cair, descer até o chão. Gastar essa química que tá te acionando, né? Então, o animal sob estresse, ele corre, vocês já perceberam isso? É instintivo, ele corre, ele sacode, a criança tá agitada, ela corre. Não, a gente tá ali agitado, estressado e quer continuar sentado com toda essa química circulando, né? Então, o primeiro passo é sempre gastar. Ju, eu não tenho como gastar. Mentira, porque você, em vez de subir de elevador, podia subir de escada. Ju, eu não tenho como gastar. Mentira, porque você podia dançar, colocar um vídeo de zumba. Tem muitas formas de você gastar que você não prioriza, e eu entendo, né, pela rotina e tudo mais, mas às vezes de subir uma escada, de descer 2 quadras antes e ir caminhando, são dicas simples que podem mudar muito o teu bem-estar, ok? Então vamos pro sedar, né? Já que não deu para gastar, vamos sedar. Em consultório, para quem é acupunturista está vendo esse vídeo, essencialmente Yin-Tang, 4 cavaleiros, pericárdio e G4. Então são pontos que realinha e reconecta a pessoa, né? Todo mundo que sai daqui sai zen. E em casa, Ju, o que eu posso fazer, né? Então a gente pode sedar com aromaterapia, a gente pode sedar com fitoterapia, né? E o uso de medicamentos que o seu médico provavelmente já te prescreveu. O que eu não gosto de ficar sedando? Porque o organismo sempre vai pedir mais, a gente acostuma, né? Então, o ideal é sempre gastar antes de sedar. Então, vai correr na quadra, vai caminhar na quadra, fica andando no corredor, mas faz uso do sedar só depois de gastar. Então, vamos lá. Dica natural 1. Bem natural, bem tranquilo, sem contraindicação. Maracujá. Exatamente. Então, os antigos, gente, eles tinham muito o hábito de ver a comida como o alimento como remédio, né? E existem alguns alimentos que nos acalmam. Então, um deles é o maracujá. Então, tenha em casa polpa de maracujá. Se você tem uma rotina agitada, comece a fazer uso da polpa de maracujá. Pode ser chá de melissa. Ah, Ju, eu prefiro água de melissa. Pode ser também. Eu gosto muito da valeriana, mas a valeriana para chá ela tem um gosto muito ruim, então a maioria das pessoas faz uso em cápsula. Nós temos também um antidepressivo que para algumas pessoas faz muito bem, que é o Hiperico perfuratum, que é a antiga erva de São João, que o pessoal toma muito em chá. Contraindicação, ele é fotossensível, então se tem muita exposição solar pode dar mancha na pele. Alguns estudos falam que ele corta o efeito do anticoncepcional. Aumentar o consumo de produtos ricos em ômega 3, ômega 6 e ômega 9, então linhaça, óleo de prímula, óleo de linhaça, todos os produtos oleaginosos de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, é como se você comer um balde aí de batata frita. Também vai ajudar muito o teu sistema nervoso a relaxar. Outros chás calmantes como cidreira, capim-limão, gente, capim-limão, quem nunca tomou um pote de capim-limão, vou te falar, é forte, tá? Então, hoje qual que é a diferença da planta seca e da planta in natura? Então, a vez que eu tomei um balaço de capim-limão, era planta in natura, tava ainda na universidade na naturologia com uma amiga e a gente conseguiu colher o capim-limão in natura, que é o verde. Então, quando o chá ainda é verde, ele tem água, então é como se fosse mais fraco.
Quando o chá é seco, já perdeu, já desidratou, tá só o princípio ativo, ele é mais forte. A gente fez um chazão, gente, de capim-limão, aquele que parece a citronela, assim. Nossa Senhora, é de babar de dormir. Então, chá de capim-limão. E o que é o ideal? Que você vá trocando, né? Então, 7 dias de capim-limão, 7 dias de hortelã, 7 dias de camomila, 7 dias de cidreira. Você vai trocando esses fitoterápicos para o teu sistema e não ir se acostumando, né? Então, isso. Tem algumas pessoas que gostam muito e faz sentido o uso de triptofano. O triptofano, ele é um precursor da serotonina, né? Então é comum hoje em dia até nessas lojas de produto natural ter produtos à base de triptofano. Triptofano tem no ovo, tem no leite, tem na banana, tem alguns tipos de queijo, né? Ele é um precursor de serotonina. Mas tem ele, você mandar ele manipular o triptofano, né? Também ajuda bastante a melhorar a qualidade do sono, a diminuição da ansiedade. Então a gente precisa gastar e sedar, né? E parar de estimular, que é muito desafiante, né? Com o uso de telas, de imagens, de situações. Então, hoje em dia, eu diria que acho que 90% das minhas clientes que tiveram um diagnóstico de burnout, de esgotamento, abriram mão de ter rede social e de fazer uso de telas. Por quê? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, muitas vezes o uso de telas, ele estimula muito os nossos mecanismos de sobrevivência e defesa, né? Vai chover, vai acabar o mundo, vai matar, vai fazer acidente. Então, é como se a gente vivesse em estado de alerta. E esse estado de alerta gera insônia, gera ansiedade, gera preocupação, né? Já tem tantas coisas que a gente tem que administrar que são reais, que dizem a nossa vida. Imagina ficar vendo a desgraça alheia. Então, diminua muito, se possível, essas informações, né? Ju, o que mais que eu posso fazer para diminuir crise de ansiedade? Eu não vi até hoje ninguém que melhorou sem exercício físico, tá? Como eu falei, a gente tem que gastar. O nosso corpo, ele tem uma inteligência de voltar para a homeostase. Se nós não fazemos uso dessa inteligência, a gente sobrecarrega. Então, se você for ver as culturas orientais, tem o yoga, que é 2000 anos, tem tai chi, qigong, liang kun, várias técnicas orientais que combinam respiração com alongamento, com presença. Nós ocidentais queremos tudo pronto, não queremos nada de fazer esses movimentos como meditação, né? Então, para nós, qual é o convite? A própria Satori Dance que nós trabalhamos, que é esse movimento, ação, e aí chegar no silêncio através da dança, do exercício. Então, muitos pacientes meus começaram a correr e tiveram uma melhora significativa da qualidade de vida. Primeiro, por vencer a própria mente, vencer o ego, vencer a preguiça. Segundo, por liberar dopamina, serotonina, queimar o cortisol. Então, a atividade física, ela é um remédio, né? Ela não é mais uma escolha, né? Uma opção. Ela é meio que uma obrigação para o estilo de vida que nós temos hoje, com muitos estímulos, né, que liberam cortisol e adrenalina. Então, muitas vezes as pessoas vêm aqui em crise e começam a diminuir as crises e começam a se sentir melhor e vão abrindo mão de pequenas disciplinas que trazem paz. Ninguém está livre, gente, de passar por um período de crise, de estresse, de ansiedade, burnout, de esgotamento. Mas essas crises são um convite para nós fazermos novas escolhas, para nós abrir mão de pessoas, de situações, redesenhar a nossa vida. Então, nenhuma crise vem à toa, ela vem como um chamado da consciência, como um convite a... Ei, se liga, né? Vamos melhorar aí, vamos fazer algumas mudanças. E o que eu tenho percebido é que 99% das pessoas que vêm aqui já sabem o que elas precisam mudar. E aqui fica a minha pergunta, né? Será que você já sabe? E o que você está fazendo com isso que você sabe? Porque às vezes as pessoas vêm aqui com o nível de autoexigência lá em cima, eu deveria, não deveria, com o nível de autocobrança lá em cima, isso aumenta a tua ansiedade. Isso não é compromisso, isso é autoataque, isso é autoexigência, isso é autocondenação. Então, o fato de saber, muitas vezes, não nos leva à ação. Então, o meu convite para você faz passos pequenos, mas constantes, tá? Evita essa sobrecarga de deverias, esse compromisso com o resultado. Nossa, tem que correr 5 quilômetros. Não, às vezes 2 voltas na quadra, com uma respiração consciente, com a mente presente, vai te trazer para um espaço de organização mental, sem precisar correr 5 quilômetros 10 horas, tá? Então, o ego sempre vai dizer que falta, né? Que precisa mais e mais e mais. Não que você não possa se auto-superar, mas normalmente quem tem crises de ansiedade não precisa
de muito, mas precisa de constância do que realmente funciona, traz paz, faz sentido. E o último recurso grátis, natural, terapêutico, maravilhoso, comprovado aí agora cientificamente, é a fé. Então escolha um caminho que nutre tua alma, que te conecta com o coração. Hoje a neurociência já prova que algumas cerimônias, cultos, encontros liberam dopamina. Então vá em encontro do que é sagrado, porque o que é sagrado está te esperando e isso diminui muito as crises de ansiedade. Então fica aqui, se fez sentido para você esse vídeo, envia para alguém, dá like e tô sempre aqui compartilhando com vocês dicas aí naturais para nossa saúde e bem-estar.